Espero ser boca de Deus para a sua vida nesta manhã. Eu quero contar uma situação que aconteceu há alguns anos atrás comigo, sendo pai tão novo, mas acho que serve de exemplo aqui para todos nós, né? Sei que tenho muito que aprender diante dessa plateia tão especial que está aqui me assistindo. É uma honra estar com vocês. Há um tempo atrás, quando meu filho tinha mais ou menos 1 ano e 6 meses, ele caiu da cama e bateu com a cabeça no chão e quebrou a clavícula direita. Irmãos, a sensação que bateu no meu coração foi só uma. Foi mais do que medo, foi desespero. Pode parecer simples para alguns aqui, mas para mim foi desesperador. Pai de primeira viagem, você pega um filhinho, aquilo que você tanto ama, né? Parece que é como se o seu coração tivesse saído do seu corpo e tivesse ali no chão, sendo derramado. Aí peguei o meu filho, eu e minha esposa, de maneira desesperada, ainda na pandemia, levamos ele para o hospital. E a gente sabe que o hospital não é o melhor lugar, não é o lugar mais seguro de hoje em dia, não é verdade? Que você pode pegar uma infecção, alguma coisa lá. E aí a gente levou ele para o hospital, aí chegou na hora do raio-x, ele berrava, ele chorava, mas era um choro que, cada choro, era como se o meu ser saísse de mim. Eu só pedi uma coisa para Deus: Deus, põe em mim tudo que ele está passando, Deus, põe em mim. Era só essa sensação que estava vindo no meu coração. E eu lembro que na hora da mesa de raio-x, eu e minha esposa, a pastora Camila, nós estendemos as mãos para ele assim. A gente estava desesperado, estava com medo, imagina, né? Sensação de culpa, a sensação de medo, o desespero, e a gente começou a colocar a mão sobre ele. Irmãos, pensa num momento assim que foi um sobrenatural. A gente levou ele no hospital, começamos a botar a mão, o médico saiu, e a gente começou a cantar aquela canção que eu mais amo, que é Rude Cruz. Eu gosto muito dessa canção. E a gente começou a se cantar assim: eu amo essa mensagem da cruz. Começamos a cantar assim e começamos a louvar bem alto mesmo. E quando mais a gente louvava, ele começava a ficar quieto, começava a ficar calmo. E a presença de Deus começou a tomar aquele hospital que eu não consigo mensurar para os irmãos aqui. Mas você pode perguntar: pastor, por que você está contando isso? Porque todos aqui, em algum momento da vida, já sentiram medo. Naquele momento, foi um dos momentos assim onde eu mais tive medo. Já passei por diversas situações difíceis, mas aquele momento foi um momento de tensão e medo no meu coração. E quando eu estava com as mãos estendidas ali, o Senhor me lembrou de um texto, que está em Marcos, capítulo de verso 4 ao versículo 35. Eu queria que você abrisse esse texto agora comigo aí. Marcos, capítulo 4, de verso 35. Eu tenho uma mensagem para você nesta manhã. Eu espero que você receba ela com todo o coração, com todo o carinho. Quem trouxe Bíblia, dá um amém aí para eu escutar a sua voz. Saber que você está comigo aqui. Glória a Deus. Então vou ler aqui o texto para vocês. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na ponta, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros:
quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Santo Deus, eu me curvo às Escrituras. Eu preciso do Senhor, que o Teu Santo Espírito possa falar o coração de cada um aqui que estará escutando esta mensagem. Eu oro na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, aqui há um grande acontecimento. A narrativa de Marcos nos mostra que o pedido aqui aos discípulos era que eles atravessassem para o outro lado do mar. Jesus já tinha feito nesse dia muitos ensinamentos, pregado, curado enfermos, realizando sinais e maravilhas. E Jesus estava cansado, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Ele estava fazendo grandes curas, sinais e maravilhas. De fato, se a gente trabalha para o Senhor, chega um certo momento que a gente fica cansado. O que aconteceu? O texto diz que Jesus ele se inclina e ele encosta a sua cabeça, ele descansa. Então, uma tempestade toma o lugar. O texto diz que as ondas arrebentavam sobre o barco e ele se encheu de água. O fato é que Jesus estava na popa do barco descansando, irmãos. Mas os discípulos fazem uma pergunta. Eu não sei se ela é irônica ou nervosa, mas a fala é assim: Jesus, importa-te que morramos? Algumas traduções que perecemos. No mesmo instante, Jesus se levanta, repreende o vento, dizendo: aquieta-te, acalme-se. Jesus pergunta: por que vocês têm medo? Ainda não tendes fé? Eles levantaram apavorados e disseram uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o mar lhes obedece? Então, eu quero trazer para vocês nesta manhã, o tema desta mensagem é: quando somos tomados pelo medo. Quais são as lições que aprendemos com esse texto? Primeira lição: entenda que sempre haverá tempestades. Entenda que haverá tempestades em momentos da nossa vida. O versículo 38 diz assim: e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que morramos? Ao anoitecer, o texto nos mostra, Jesus pede para os discípulos atravessarem para o mar. E aqui ainda diz que tinha alguns barcos que o seguiam. Eu fico imaginando o que eles estavam sentindo, os discípulos, naquele momento. A multidão ficou para trás, os barcos o seguiram, mas o barco que Jesus estava com os discípulos. Talvez ali, sendo alguém importante, os discípulos estavam pensando: gente, tem tantas pessoas seguindo a Jesus, mas nós, os 12, estamos com Jesus, nada vai acontecer. Porque o texto diz que as multidões seguiam a Jesus. E mesmo ali no lago, neste mar, neste rio, o texto diz que muitos barcos seguiam. Mas o barco que Jesus estava, havia tempestade. E quem estava lá? Eram os discípulos. Sabem, talvez eles poderiam pensar ali: será o evangelho da prosperidade? Eu tenho Jesus e nada vai acontecer. Os discípulos poderiam perguntar: olha, eu tenho Jesus e nada pode acontecer, porque de fato eu tenho Jesus. Muitas vezes a gente pensa assim: se eu tenho Jesus, olha, na verdade eu não posso passar por dificuldade, eu não posso passar por tempestades. Não, irmãos. Irmãos, eu como pastor, eu me esforço para ter uma vida correta, eu tenho limitações, eu esmurro meu próprio corpo para ter santidade e que agrade ao Senhor. Ainda assim, eu fui surpreendido, e muitas vezes somos surpreendidos diante das tempestades da vida. Assim como os discípulos que estavam no barco com Jesus. Um grande pastor chamado Charles Hyde, ele diz o seguinte: os discípulos tinham passado o dia ouvindo o mestre, fazendo a sua obra, mas isso não isentou os discípulos de passarem pelas tribulações da vida. Eles amavam a Jesus, eles tinham deixado tudo para segui-lo,
mas isso não os poupou do mar revolto. Não, jamais. As aflições, as tempestades, as crises fazem parte da jornada de um cristão. Existe uma frase que eu gosto muito, que o sofrimento é o cálice que o povo cristão precisa beber enquanto caminha rumo à glória. Irmãos, as tempestades chegam em nossas vidas sem mandar recado ou sem pedir licença. As tempestades algumas vezes nos colhem de surpresa e nos deixam de maneira profundamente abalados, todos nós aqui, é ou não é? Talvez você entenda que seguir a Jesus é também passar por tempestades. Muitas vezes elas chegam para nós de maneira intensa, que abalam as nossas estruturas da nossa vida. Põe no chão muitas vezes aquilo que demoramos anos para construir. É um casamento, talvez, edificado com abnegação, e que se faz diante das tempestades da infidelidade conjugal, às vezes de um próprio parente, de um filho. É um sonho nutrido com alma, com tanto desvelo, que se transforma talvez em um pesadelo. De repente, uma doença chega incurável e abala a família, um acidente trágico, irmãos, um divórcio traumático na família, e deixa a gente totalmente amargurado. A partida do pastor Renato, para mim, ainda está difícil de entender. Pensa no homem santo, era ele. Eu ainda ando pela rua, era um discípulo meu, eu ainda ando aqui pela igreja, às vezes eu fico lembrando das mensagens dele, das falas dele. Ô, meu amadão, é difícil para mim. Quando ele partiu, eu falei, Senhor, por quê? É difícil de entender. Tem coisas que acontecem com a gente não consegue entender o porquê. E tem coisas que a gente não vai entender mesmo. Mas vamos entender como quando estivermos com o Senhor. Quando o Senhor falar para a gente, entrem benditos de meu Pai. Assente-se comigo. Eu compartilho aqui um aprendizado. Ao fazer do texto de Romanos 5 a minha oração, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Romanos capítulo 5, leiam e façam de Romanos a oração de sempre, diária de vocês. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto. Fala para a pessoa que está do seu lado, por mais que a gente está meio espaçado aqui assim, ó, não deixe o medo te liderar. Fala, não deixe o medo te liderar. O fato é que ali, os discípulos viram sinais e maravilhas. Quantas coisas o Senhor já tinha feito? Os discípulos ficavam apavorados e perplexos diante daquele fenômeno da natureza. Eles acordaram Jesus e eles estavam desesperados, sem fé alguma, já declarando que iriam morrer. Irmãos, eu vejo nos discípulos de Cristo a humanidade, a nossa humanidade. Significa que muitas vezes ser cristão é assumir que às vezes você está sem fé, que às vezes você está assim, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, eu não estou dando conta disso. Eu fico imaginando, em 1986, houve uma grande descoberta arqueológica, feita no leito desse mar na antiga Cafarnaum, onde os discípulos estavam andando. Os arqueólogos, eles acharam um barco que seria o suposto barco usado nos tempos de Jesus. O curioso é que esse barco, quando você olha a estrutura, ele possuía pouca segurança. Aqueles barcos da Galileia, eles possuíam 8 metros de comprimento e 2,3 metros de largura. E aí você olha a estrutura dos barcos de antigamente, não é como hoje, que você tem um lugar, que você descansa e tal, tem um banheiro lindo para você, não é isso.
E eu comecei a olhar aquele barco, eu comecei a pensar, meu Deus, imagina nos tempos de Jesus, os discípulos andando com Jesus, imagina as ondas, as tempestades chegando, e eu, de fato, acho que eles viram um tsunami ali na frente. E sem segurança alguma. Medo. Irmãos, medo é uma sensação que todos nós vivemos algum dia das nossas vidas. Agora, preste atenção, câmeras em mim, tudo que eu vou falar para vocês agora. Uma vez eu aprendi com o Dr. John Willard, no mestrado, ele falou uma coisa que nunca mais sai da minha vida. Ele disse assim, a relação entre temor e amor. Ele explica que esta relação de amor e temor determina os valores que você precisa ter em sua vida para você se sentir valorizado. Vou te explicar melhor o que é isso. Medo e amor, fora do lugar, são as raízes de muitos pecados. Porque o medo e o amor são áreas que você dá autoridade em sua vida. Isso afeta o nosso sistema de valores. O medo ou o temor, ele está relacionado a um ato de adoração. Quando eu temo algo ou alguém, eu lhe dou autoridade sobre a minha vida. Eu presto homenagem àquilo e eu me submeto àquilo. As maiores crises do ser humano não têm a ver com dinheiro, pobreza, mas tem a ver com a questão de adoração. E quando nós tememos algo e nós temos medo de algo, ou amamos algo de maneira além do normal, nós fazemos uma imagem e nos curvamos àquilo. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Ou seja, amor e medo faz com que a nossa vida missional se torne distraída, distorcida e amargurada. Tanto que quando o texto diz, que muitos confundem esse texto de maneira errada, né? Expondo aqui, diz assim, 1 João capítulo 4, de verso 18, diz assim, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina todo medo. Aqui não está falando uma questão como a gente expõe hoje em dia, não tenha medo, Cristo está... Não, ele está falando sobre um ato de submissão. Então os discípulos, eles falharam aqui neste teste prático e revelaram que eles estavam sendo liberados pelo medo e não pela fé. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Quando você está em declínio financeiro, não deixe o medo te liderar. Quando o seu casamento está desestruturado de algum familiar nosso, não deixe o medo liderar. Como você reage quando você perde algo que está diante da sua vida? Como você reage diante de uma calúnia, sendo você inocente? A tempestade, ela provoca medo em nós, porque ela é maior que a gente. E a gente acha isso. Em tempos de doença, perigo, morte, como nós estamos vendo aqui, se você liga a televisão, irmãos, meu Deus do céu, você sai de lá com trauma. A televisão hoje ela é provocadora de traumas da nossa sociedade. Tem vezes que eu não estou ligando mais, não estou ligando, porque está difícil. Então eu vejo algumas notícias na internet, porque senão eu vou ficar com medo o tempo todo. O texto diz, mestre, não te importas que me pereçamos? Precisamos, irmãos, aqui, não é pedir para que todos nós sejamos super-homens, não. Mas precisamos assumir a nossa humanidade. Mas ter medo é normal. Eu não estou falando para você que não ter, mas para não ser liderado pelo medo. Ter medo é humano, mas podemos decidir não deixar o medo nos liderar. Os desafios podem chegar, precisamos nos posicionar e creia que o Senhor vai acalmar as tempestades emocionais, as tempestades da solidão, as tempestades
dos problemas que passamos em nossas famílias. Quando agimos motivado pelo medo, duvidamos que Deus está no controle. Eis a questão. Enchemos a nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora do controle. Cristo. Creiam em Cristo. Quando Jesus disse para os seus discípulos assim: creiam em Deus, creiam também em mim. Não se turbe o vosso coração. Ele estava dizendo o seguinte: olha, as tempestades, os problemas, as crises, os desafios da vida podem chegar, mas creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus precisa ser o centro da nossa vida, mas colocar em prática aquilo que nós aprendemos através das Escrituras. Jesus, o caminho, a verdade, a vida, o consolo. Eu estava mandando um áudio ontem para as pessoas sobre quando Jesus diz: coloquem diante de mim todo o fardo de vocês, e eu vos aliviarei e darei descanso, pois o meu jugo é suave. Acho que Cristo está dizendo que eu estou no controle. A palavra aqui grega nesse texto, quando diz medo, que é a palavra do original, no primeiro medo, quando Jesus diz aqui para os discípulos, a tradução correta é medo covarde. Os discípulos estavam agindo covardemente quando poderiam ter agido com plena confiança em Jesus. A pergunta que eu tenho para você nessa manhã: quem te lidera? Suas inquietações, as crises de ansiedade, aquilo que disseram de vocês, o desemprego, as limitações? Precisamos vencer o medo e ter uma atitude de fé nesta manhã. Terceira e última lição: entenda que todo medo é uma oportunidade para o crescimento. Anota isso no seu coração. Todo medo é uma oportunidade para o crescimento. Jesus mostra que através dele podemos fazer todas as coisas, inclusive controlar até os principais fenômenos da natureza. Aqui no versículo 41 agora, eu vou ler o texto que diz assim: eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Aqui vemos Jesus mostrando aos discípulos que a fé deles estivesse firmada em Deus. Mesmo que eles estivessem dormindo, eles não teriam motivos para temer. O autor da vida estava no barco. O verbo que se fez carne, o verbo que estava com Deus, que antes da fundação do mundo ele estava com Deus. Quando Deus colocou os limites do oceano, quando Deus firmou os fundamentos da terra, quando Deus colocou as limitações terrenas, quando fundou os céus e a terra, a criação, o texto diz que o verbo estava com Deus, Jesus, o autor da vida. Os discípulos estavam com Deus encarnado, que se fez carne, que foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, apesar das grandes obras que os discípulos testemunharam, este milagre que Jesus fez agora foi tão fenomenal, que eles ficaram imaginando: quem é este? Sabe, a nossa fé nunca é tão grande na hora da provação, mas tudo aquilo que não suporta ser testado é mera confiança carnal. A fé morna não é fé. Confiar nele quando não pode encontrá-lo e crer nele quando não consegue vê-lo. Ele está aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Ele está aqui no seu barco, caminhando com você. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, o nosso Deus ainda continua transformando de vales em mananciais, desertos em pomares, em noites escuras
em manhãs cheias da graciosa luz. Deus está conosco. Ele está com você todos os dias da sua vida. Como eu sempre digo, eu aprendi isso com o Hernando Dias Lopes, as tempestades, elas são pedagógicas. Elas são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. Da vida. Aprendemos mais nas tempestades do que nos tempos de bonança. Foi através do livramento das tempestades que eles tiveram uma clara grandeza, singular de Jesus. Os discípulos estavam com medo da tempestade, mas agora neste texto, no versículo 41, eles estavam cheios de temor diante da majestade de Jesus. Só que esta palavra grega aqui agora é diferente da primeira que eu li para vocês, que é o medo covarde. Esta palavra aqui da tradução original é poebeu, que não significa medo covarde, mas medo reverente, temor reverente. Seu medo e a falta de fé vêm à tona por um único motivo: eles não sabem quem era Jesus. Quando passamos pelo medo da tempestade, da morte, eles são acometidos por um outro tipo de temor. Era uma sensação de assombro, porque Deus estava bem ali. Eles passaram, os discípulos agora, a experimentar uma fé real, e não uma fé de segunda mão. A pergunta deles é respondida pelo próprio texto em apreço, que diz: quem é este? Irmãos, irmãs, as tribulações são degraus para a maturidade da fé. Não seja um crente de 100 anos na igreja imaturo. Tire proveito das tribulações para crescer, porque são nas tribulações que crescemos na graça de Cristo Jesus. Eu quero fazer uma conclusão aqui, contando uma história para vocês. Havia um súdito, preste atenção nisso, por favor, câmeras em mim, como diz o pastor Josué, aprendendo com o nosso pai. Havia um súdito que dizia sempre para o rei uma coisa: Deus é bom. Um dia, saíram para caçar, e o animal atacou o rei, e ele perdeu o dedo mínimo. O súdito chegou para ele e disse assim: ei, rei, Deus é bom. E então o rei mandou prendê-lo. Na outra caçada, o rei foi capturado por índios canibais. Na hora do sacrifício, o cacique percebeu que aquele rei era imperfeito, porque faltava um dedo. O rei foi solto, chegou para o súdito e disse: é verdade, bem que você falou, Deus é bom. Mas por que então eu lhe mandei para a prisão, súdito? O súdito respondeu: porque se estivesse contigo, eu seria crucificado. Deus é bom. Deus é bom. Deus é Deus, inclusive nas tribulações. Deus é Deus dos vales. Deus é Deus na bonança, na tristeza, na depressão, na solidão. O próprio apóstolo Paulo passou por solidão. 2 Timóteo capítulo 4, ele diz assim: todos me abandonaram, eu estive aqui sozinho. Todos me abandonaram. Irmãos, eu preciso ler uma frase para eu encerrar aqui esse sermão, que diz assim, uma frase de um escritor do passado: as tempestades da vida, diz ele, não anulam a bondade de Deus. Não haveria arco-íris sem a tempestade, e nem o dom das lágrimas sem a dor. Só conseguimos enxergar a majestade
dos montes quando estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está trevosa. É das profundezas da nossa angústia que nos erguemos para as maiores conquistas da vida. Não tema, não deixe o medo te liderar. Que Deus abençoe todos vocês. Eu quero fazer uma oração com vocês aqui agora. Eu queria pedir que se todos possam ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer um momento de oração por Israel. Eu quero orar também para que nós, todos vocês que estão em casa nos assistindo, não sejam tomados pelo medo. Não. Eu não estou falando para a gente viver em aglomeração. Eu não estou falando para a gente aqui, a gente se descuidar. Não é isso. Eu só estou falando para nós não sermos liderados pelo medo. Porque no perfeito amor, Deus nos tira do medo. Amém? O Evangelho é uma das maiores dádivas da vida. Leiam as Escrituras todos os dias. Se curvem a esse livro. E eu quero orar por vocês. Todos vocês que estão nos assistindo e vocês que estão presentes. Queria pedir que vocês colocassem a mão no coração. E orassem comigo agora para que o Senhor nos tire todo o medo, toda a ansiedade, toda a crise. Oremos juntos? Santo Deus, nós aqui como igreja, num só corpo, num só espírito, com os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo essa mensagem pela internet, nós queremos aqui nos colocar diante do Senhor, Pai, para que o Senhor nos tire todo medo. Que o Senhor nos ajude a perseverar, a confiar, a esperar. Que sejamos pacientes nas tribulações e podemos nos regozijar na mensagem da cruz, nas Escrituras, o nosso manual de regra, prática e fé. Nos ajude, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos console, que o Teu Santo Espírito nos enche, que o Teu Santo Espírito nos guie de toda a verdade, que o Teu Santo Espírito nos instrua acerca do que nós devemos ser, saber e fazer. Santo Deus, sem o Senhor, quem seremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Não teríamos outro lugar para ir. Não temos outra fonte de segurança a não ser o Senhor. Passamos pelas tribulações e dificuldades, sim, mas nós só vamos passar com o Senhor. O Senhor é a nossa vitória. Então nos ajude, Pai, na nossa mente e no nosso coração. Retire todo o medo de todos aqui presentes. Senhor, nós queremos também aqui orar agora por Israel. Nós oramos por esta onda de terrorismo, de ataque, de guerra, de nação contra nação. Nós cremos em oração específicas, Pai, como nós estamos aqui agora. Então nós estamos estendendo as mãos sobre Israel, nós estamos estendendo as mãos, Pai, sobre esta nação que foi considerada como eleita pelo Senhor nas Escrituras. Cuide, que eles conheçam o Senhor Jesus, Teu Filho amado, como o único suficiente Salvador. Deus, nós estendemos as nossas mãos sobre esta nação, orando na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda a Cristo Jesus, por favor. Que Deus abençoe vocês e obrigado por esse momento aqui.